Eu queria enfatizar com você a importância do sono. Eu estou falando disso não porque seja um tema que realmente eu domino, não sou da área da saúde nem nada, mas estou vendo o quanto isso não está atrapalhando a minha vida. No emprego CLT, você tem algumas coisas que você tem que fazer que não dá. Se você tiver um filho, uma esposa, se você tiver um cachorro, qualquer coisa fora disso que necessite de um pouco de atenção, olha, eu vou dizer logo, você não vai conseguir lidar 100%. Não digo por conta da carga horária de 8 horas por dia, 10 se você tiver em alguma, em alguma convenção coletiva de trabalho. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que muitas vezes as coisas que nos rodeiam realmente necessitam de um esforço a mais do que simplesmente algumas horinhas por dia, né, para sua manutenção. E o relacionamento, por exemplo, é um caso muito básico de se entender disso. Você está lá no trabalho e tal, tem a esposa, você vai chegar cansado em casa e muitas vezes ela vai te cobrar atenção e você não vai estar disposto a dar atenção. E até aí normal. Mas o que me deixa mais incrédulo assim nessa questão do sono é que muitas vezes altera o seu humor de uma forma estranha. Muitas pessoas têm estresse quando estão sem sono. E o estresse ele pode ser identificado das mais variantes formas. Vai depender muito do sujeito mesmo. Cada um tem a sua forma de externalizar o estresse. Tem pessoas que gostam de ir para academia, correr, gostam de gritar, colocar a culpa nos outros, se tornar irônico do nada. A ironia é o meu forte quando eu estou estressado. Eu não costumo gritar, eu não costumo deixar de ficar estressado indo para academia, não. Quando junta com o sono, aí sim, a coisa fica bem pesada. Então, é muito bom a gente analisar as situações que a gente vive ao redor e perceber como é que a gente se comporta, inclusive nessas situações, para que a gente também possa controlar a nós mesmos nelas. Por exemplo, uma mulher quando fica de TPM, não parece ter nada a ver, mas tem. Você não sabe que vai ficar de TPM sempre no mesmo ciclo, nos mesmos dias. Então, meio que você pode se preparar, contar para as pessoas do jeito que você tá, que vai acontecer isso, isso e isso, porque você sabe do jeito que você é. Então, é muito interessante você se conhecer até mesmo quando você está com sono, né? Saber como é que você fica e como é que você externaliza o estresse de não estar dormindo. Porque não estar dormindo não fica só na sonolência. Quando você está nessa situação, você se sente inclusive mais irritadiço. É mais fácil fazer com que você estoure ou coisas parecidas. E essas são basicamente as coisas que ficar com o sono está me dando. Como eu disse mais uma vez, a forma que eu externalizo o sono não é gritar, não é ficar impaciente, não é nada. É simplesmente ficar muito brincalhão. Brincalhão a ponto de ser chato para outra pessoa que está do lado, ser muito irônico, a ponto de ser irritante. Se é que você me entende ou já passou por uma situação de viver com alguém que tem essas características. Mas o que eu posso dizer para você é durma. Durma, durma, durma. Qualquer oportunidade que você tiver para dormir, se você não tiver sono, você utilize ela. 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Se você puder dormir as 8 horas normais que dorme todo dia, faça isso. Porque faz uma diferença enorme. Eu senti isso ontem. Ontem eu não dormi praticamente nada. Eu fui fazer um concurso, voltei e ainda tive que ir para um culto pentecostal. E para quem é pentecostal sabe, culto pentecostal é uma zoada. Aí já saí de lá cansado mentalmente, cansado corporalmente, com dor de cabeça e ainda com vozes ainda sumindo no meu ouvido, de tanto que gritava dentro daquele ambiente. E eu tava lá com minha namorada, né? A gente foi comer uma macaxeira com carne, né, de charque. E assim, tava tudo para ser uma noite boa, sabe, junto com ela, tal, conversar, mas não foi muito bom não. Porque justamente eu tava em uma situação onde eu tava bem borocochô, sabe? Ela falava alguma coisa, aí eu era bem irônico, ela começava a ficar irritada lá, ou simplesmente deixava a situação estranha. Mas aí eu tive que explicar pra ela como é que eu me comporto quando eu tô nessa situação onde tudo tá desmoronando dentro de mim e eu preciso simplesmente de uma cama pra continuar com a minha personalidade normal, né? É só mais um relato de uma pessoa que está passando pela situação de dormir menos de 7 horas por dia e ainda ser cobrado bastante, mesmo com tão pouco sono, né? Enfim, tantas poucas horas de sono, na verdade. E é isso, a vida cobra a gente e a gente tem que seguir em frente e avante mesmo dormindo pouco. Porque esse período inicial é muito importante. Depois que ele passa,
a gente vai para uma situação onde nós podemos simplesmente escolher os nossos horários de dormir. E é assim que eu espero chegar algum dia, né? Não é a vida toda que eu quero virar CLT. Se você tiver noção aqui, ó, eu estou inclusive no meu escritório que eu estou montando para começar a atender as pessoas. Não é um escritório muito grande não, como se dá para ver, mas eu vou fazer tudo direitinho aqui para que daqui a uns meses ou alguns anos eu possa simplesmente fazer meus horários, porque eu sei que esse estado onde eu estou dormindo pouco, ele é temporário, né? É só uma coisa que eu tenho que viver no momento para aprender várias coisas, aprender a ser adulto e também para que eu possa fazer a progressão de carreira, porque todo mundo sabe que quando advogado começa a trabalhar e não ganha quase nada. Então é isso. Espero que você tenha gostado do meu relato. O relato de uma pessoa que não vem dormindo muito e trabalhando bastante e que sonha em estar em um lugar melhor. É isso. Muito obrigado por me escutar. E se você gostou, se inscreve aqui no Verbo. Aqui a gente não tem tanta edição, não tem tanto frufru. É simplesmente um ser humano ligando uma câmera e falando sobre as experiências que ele está tendo na vida.